Se eu falar um negócio aqui, vai explodir a mente de vocês, tá? Se eu falar pra vocês uma coisa aqui, o bagulho vai ficar louco. E aí, nobres ANCAPs, tem uma luzinha batendo aqui, é do sol, tá? Antes que alguém pense que eu tô fazendo alguma encenação mística, porque eu tô numa fase mais mística mesmo, tá? Mas essa luz não é Jesus, tá? E também não é Odin, tá? É só o sol mesmo. Mas eu não vim hoje aqui para falar de religião, tá? Eu vim para fazer um anúncio de um canal que há muito tempo já tinha já a intenção de fazer, antes do hiato aqui do meu canal, há alguns anos eu já vinha falando do meu desejo de fazer um canal sobre etimologia. Finalmente sai o canal Etimólogo Odin. E o estopim disso foi justamente o Malboro do Alta Linguagem, falando muitas bobagens. Vai explodir a mente de vocês, tá? Se eu falar pra vocês uma coisa aqui, o bagulho vai ficar louco. Vocês sabiam que deputado é uma etimologicamente falando, é o que significa equivalente a santo na Igreja Católica? Sabia disso? Vocês sabiam disso, véi? É, amigo. É, amigo. Deus Estado, papai. Sou o quê? É, meus amigos. É. Papai Estado não, Deus Estado, meu amigo. Houve também outras coisas horríveis também nesse vídeo, mas eu vou fazer aqui no canal Odnilson Bom o anúncio do meu novo canal Etimólogo Odin. Vou falar de etimologia aqui, mas também eu vou comentar lá no Odin Ancap, que é um canal também que eu fiz recentemente, sobre uma questão mais do anarcocapitalismo em si, de ética. Vou repartir, eu vou aqui comentar um canal de um católico que disse que, brincando, né, uma brincadeirinha bem saudável, né? Que eu iria ser jogado na fogueira santa, né? Porque eu sou pagão, né? Tô aqui com o meu martelo de Thor, né? Me protegendo. E a coisa mais irônica disso é que eu vou usar justamente a Bíblia do católicozão, olha lá. Eu vou usar a Bíblia para mostrar como que ele fala bobagem. Ele não tem nenhuma noção, sabe, quando ele fala de santo e deputado, tentando relacionar uma etimologia, porque deputado não tem, no latim, um significado necessariamente bom. É um significado muito mais neutro. Tanto é que no livro de Baruch, que eu sei que os protestantes não reconhecem esse livro como sagrado, canonizado, é um deuterocanônico que está mais presente na tradição católica. O Lutero arrancou esse livro da Bíblia, né? Mas eu estou falando com um católico, um Marlboro, então eu acho que é uma fonte interessante. Então, no livro de Baruch, há o termo deputatus, deputatus que é vinculado a inferno. E lá, obviamente, há um sentido que não é positivo. Não é. Eu sei que o inferno não é necessariamente o inferno cristão, que é dito lá. Há realmente esse cognato, né, inferno, com o nosso inferno atual, mas é um sentido mais antigo, judaico, que de todo modo só reforça o meu ponto, que há uma concepção mais neutra de deputatus, que significa destinado, que significa designado, que pode significar também contado, também marcado. É um sentido muito neutro e amplo, tá? Diferentemente
do que o Marlboro disse no vídeo dele, dando a entender que deputado e santo fossem palavras no sentido muito positivo e que os estatistas teriam usado a palavra deputado para essa questão de santificar, né, de ter a mesma concepção positiva de santo. Só que teve o erro tremendo de falar etimologicamente. Essa palavra acabou com ele, acabou mesmo. Porque etimologicamente, deputado tem um sentido neutro, de designado, assim como tem um radical de computare no latim, contar. Por exemplo, ao inimputável, Código Penal vigente, que uma pessoa é inimputável quando tem certas características, certas idades ou condições mentais. O que é um inimputável? Tem como designar ou não? No caso, inimputável é a negação disso, então não tem como se designar, atribuir a uma pessoa ao quê? A um crime. Essa atribuição, no caso, é uma atribuição ruim, não é uma coisa boa, tá? Então, ser inimputável significa que você está escapando de um crime. Relação não é boa, sabe? Então, você ter um crime imputado a você é algo ruim. É algo ruim. O máximo assim, que dá para forçar é que há alguma relação semântica vaga. Mas só isso mesmo. E essa relação semântica vaga é interessante porque, como eu falei para vocês já, deputado, tanto é que a Bíblia cita isso, né? A Vulgata Latina, pode ser uma atribuição a um lugar também ruim, ou neutro, pelo menos. E também sancionar é uma palavra que também tem essa vibe neutra. Até nos dias de hoje, nós podemos ver isso. Sancionar é algo bom ou ruim? Não necessariamente é algo bom. Existem leis que são sancionadas, aprovadas. Opa, foi aprovado. Algo assim pode ser visto como algo positivo. Então, sancionar pode ter um significado bacana, né? Só que sancionar também pode significar algo ruim. Tanto é que houve até uma notícia sobre um ministro de Israel ser sancionado pelo apoio dele de uso de bomba nuclear em Gaza. E foi sancionado. Ou seja, ele sofreu uma sanção, que foi algo que... uma reprovação. Porque sancionar tem tanto significado negativo quanto significado positivo. No caso aí do ministro de Israel, ser sancionado é algo ruim. Ele foi reprovado. Então, quando um país ou um ministro, alguém sofre uma sanção, nesse caso, ele está sofrendo uma punição. Até mesmo a questão da sanção, do sancto, né? Isso não necessariamente é algo positivo, mas o Marlboro, para a narrativa dele, né? Olha, etimologicamente, deputado, e aí cai nessa, né? Porque está totalmente errado, tanto deputado quanto santo, etimologicamente falando, não tem necessariamente uma conotação positiva de aprovação, pode ser tanto algo positivo quanto algo negativo. Bom, esse é o erro mais recente do Marlboro, que ele lançou nessa semana, em pouco tempo isso, mas o Alta Linguagem já há um bom tempo vem falando muitas bobagens. Eu acho que a mais emblemática, pegando aqui algo já um pouquinho já mais antigo, que é do ano passado, aconteceu com o Tamir Filipe. O Miorim, do alto da sua arrogância, da sua alta linguagem, o Miorim foi com um tom muito pedante mesmo para cima do Tamir, que, cara, assim, eu não concordo em muita coisa, assim, eu discordo em muita coisa do Tamir, tá? Ele é um social-democrata aí, cirista e tal, eu sou ANCAP. Eu ideologicamente, eu estou muito mais próximo do Alta Linguagem do que do Tamir Filipe, que é um cirista aí de centro-esquerda. Mas, cara, eu fiquei assim, muito mais a favor do Tamir naquele vídeo, péssimo do Alta Linguagem, porque, cara, foi uma arrogância tremenda. E porque o Tamir, ele foi consultar um dicionário, ele não entendia um termo, e foi consultar. E ele foi, assim, esculachado por buscar, cara, por ler, né,
um dicionário. Eu acho isso uma coisa tão baixa mesmo, porque para mim, como professor, eu sou formado em letras e eu tive muitos alunos já com certas dificuldades, mas eu tinha muito mais apreço pelo aluno que buscava, sabe? Por mais que ele fosse mais limitado, ele buscava. Eu acho tão cruel quando alguém tenta, sabe, desmerecer isso. Uma pessoa que está buscando conhecimento, que está abrindo um dicionário para aprender. Eu acho tão cruel isso. E para piorar, isso acontece quando a própria pessoa não é alto, da alta linguagem, do que não sei o quê. Não, a pessoa não é isso. É pedante e ainda comete um erro bizarro mesmo, mas básico, é o beabá mesmo, é o beabá, não é algo muito complexo, sofisticado, não, algo básico. O Miorin, do alto da sua arrogância, ele fala de manga, ele fala de manga, de camisa e manga fruta. E coloca como se fossem palavras com a mesma etimologia, só que é algo básico mesmo, de estudos sobre a polissemia versus homonímia. Isso é um exemplo clássico, assim, do erro do Miorin. É um erro, assim, é muito básico mesmo, é muito básico. Manga não tem etimologia em comum. Manga tem etimologia lá de um dialeto asiático, não tem nada a ver com o latim nosso, de manga de camisa, que vem de manica, que é de manos, mais sufixo diminutivo ica, né? Mãozinha, né? Um diminutivo, uma mãozinha que eu tenho aqui, sabe? A manga, manica, né? Manos, mais ica, né? Manica. Então, assim, não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. Foi uma coincidência, né? Algumas gramáticas chamam de palavras convergentes, quando elas têm origens diferentes e acabam convergindo, né, por coincidência, mas não tem nenhuma relação etimológica. E o que acontece no caso de manga é o que é homonímia. Homonímia é quando você vai encontrar no dicionário, por exemplo, uma palavra com ao quadrado, tem um 2 lá em cima pequenininho, tipo um ao quadrado. Aquilo quer dizer que é uma outra palavra que se escreve da mesma forma da primeira, né? Só que tem etimologia diferente. Quando é o caso de polissemia, que tem a mesma origem, há o mesmo verbete sobre a palavra. Só aí há os significados dentro da palavra. Quando é a parte separado, quando há esse ao quadrado, o doisinho ali em cima, é um caso de homonímia, de palavras que não têm etimologia em comum. Mas aqui, pessoal, houve muitas outras bobagens já ditas pela alta linguagem, poderia dizer aqui muito, mas eu acho que já está extenso aqui o vídeo. Vou deixar para outras ocasiões, tá? Mas eu, pelo menos, vejo algo positivo, porque isso me tirou, sabe, dessa postergação que eu fazia toda hora, sabe? Pelo menos tem algo positivo nisso, porque tem tanta gente aí ganhando dinheiro com bobagem sendo dita, né, e se titulando alta linguagem, que assim, por mais que eu tivesse, de certo modo, certas inseguranças, né, para falar, eu sempre ficava, poxa, mas será que vai ficar bom mesmo e tal? E eu acabava adiando. Eu vou mesmo, vou na vontade mesmo, sabe? Porque assim, pior do que essa gente não vai ser. Não vai ser, sabe? Não vai ser. Tá? Então, por favor, se inscrevam aí no meu novo canal Etimólogo Godin. E também no meu canal que eu já fiz já há algumas semanas, que é o Odin Ancap, que é mais de anarcocapitalismo, tá? Esse foi o meu vídeo. Então, até a próxima.